Eu queria compartilhar com vocês. O tema não é sentimento, e sim comprometimento. Repita comigo, não é sentimento, e sim comprometimento. Eu não estou dizendo que não existe sentimento, ok? Ele faz parte da nossa vida. Mas nós não nos movemos por sentimentos. Nós não nos movemos, como a palavra diz no livro de Coríntios, diz que não andamos pelo que, mas sim pelo que. Então não é o sentimento que nos move, não é o sentimento que nos conduz, mas eu queria falar com vocês na manhã desse dia, sobre essa palavrinha, comprometimento. Sentimento, irmãos, no dicionário, para ficar mais preciso, significa ato ou efeito de sentir, aptidão para receber as impressões. Né? Graças a Deus nós temos sentimentos. Você recebe impressões. Quem não está sentindo nada, né, está com algum problema, né? Então, sentir faz parte. Mas eu quero dizer para você que nós não podemos ser dirigidos, conduzidos, induzidos por sentimento. Porque sentimento há sensações. O sentimento fala de sensibilidade, de uma consciência íntima, da faculdade de compreender, intuição, percepção. Isso tudo fala sobre o sentimento. Mas e o comprometimento? Essa é uma palavra que a nossa vida como cristãos, nós não podemos, deixar que ela passe desapercebida da nossa vida. Porque a vida de um cristão, ela fala de comprometimento. E talvez nós ficamos sempre assim, nesses dias, né, que nós acabamos de passar, né, chamado na quarta-feira passada de quarta-feiras de cinza, e sempre ficamos, entre aspas, né, admirados ou pasmados de ver a mobilização, de ver como isso tudo, né, é a proporção que é, né? Eu fiquei muito em casa e não vi, né, canal aberto, mas uma hora ou outra, de repente, num repórter, alguma coisa assim, passava algumas coisas dos blocos, né, que rodaram aí pela cidade, e sobretudo aqui em Copacabana. Se eu não me engano, eu acho que o bloco que teve maior número de pessoas, eu estava no hospital? Ah, tá. É porque eu fiquei no hospital até domingo, gente. Eu fiquei de quarta até domingo, só domingo da tarde para a noite eu tive alta para casa. Então, acho que teve um bloco, eu não sei qual é o nome. Favorita? Não sei, um bloco que teve, se eu não me engano, na orla de Copacabana, né? E que teve milhares de pessoas, eu não sei mais ou menos precisar quantas pessoas em si, mas a gente fica admirado de ver como as pessoas se mobilizam e como as pessoas, elas se dão ou se doam, né? E quanto elas querem se alegrar. E eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Aquilo que conquista o nosso coração é aquilo que nos faz, se dar, se doar. Eu vou te dizer, essas pessoas, elas estão sendo conquistadas, ou elas foram conquistadas por algo que as leva a uma paixão, ainda que elas estejam enganadas. Tanto é que existe dentro desse conceito, uma coisa chamada quarta-feira de cinza. Significa que tudo que está pegando fogo se apaga e fica cinza. Não é verdade? Mas elas se dão e se entregam. E se mobilizam. Gente que às vezes não tem dinheiro, se arranja um jeito para comprar uma fantasia, para curtir, e toma todas e
E eu vou dizer uma coisa para você, sabe? Sinceramente, o meu coração, nesse momento, o meu coração, ele se enche de misericórdia e compaixão, irmãos. Eu não sei quantos já tiveram lá. Quantos já tiveram lá? Levanta a mão, levanta a mão. Isso, fica com vergonhazinha não. Levanta a mão, você já esteve lá, não já? Aquilo te conquistava, sim ou não? Não? Tem gente que nunca gostou, de repente, de carnaval. Mas eu vou dizer uma coisa para você. A questão não é quando nós estamos enganados. O problema é quando a gente tem a verdade, prova a verdade, ainda continua flertando com o carnaval, com a carne. E eu não estou aqui como alguém que está metendo o dedo em nada, mas a gente ouve coisas e ouve situações, relatórios, ó. A gente ouve, né, informações que tem gente que estava no bloco, que estava não sei aonde, não sei o quê. E a pergunta é, irmãos, a pergunta é, se não houver comprometimento, o sentimento te leva, o desejo te leva, o desejo te assalta, e você até mesmo curte. E talvez os nossos pais, as pessoas um pouquinho mais antigas, elas cometeram um erro. Quando elas falaram para essa geração, ou uma geração um pouquinho mais atrás, quando elas falavam que a droga era muito ruim, eles não explicaram esse negócio direito. Eles deveriam explicar, olha, a consequência da droga é muito ruim, porque aquele cara que fumou o primeiro baseado, que de repente cheirou a primeira carreira de cocaína, sentiu a maior onda da vida e não morreu, ele disse, ué? E não explicaram direito para eles. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Isso leva, isso aprisiona, isso arrebenta, não tenho o mínimo de dúvida, você também. Mas o que acontece? Existia um sentimento que os moveu. Mas deixa eu dizer uma coisa. Se você está comprometido, o comprometimento leva você. Eu vou te dizer o que é comprometimento. De comprometer, obrigar por compromisso, tornar responsável, empenhar, expor a perigo, quebra, dano, vergonha, expor a maledicência. Onde que eu parei aqui? Opa, peraí só um minutinho. Expor maledicência, tornar suspeito, pronomes, obrigar-se, responsabilizar-se, ficar mal visto. Hã? Como? Isso está envolvendo o compromisso, o comprometer. Aí a Cíntia falou aqui ainda há pouco, eu escrevi aqui, a metáfora da galinha e do porco. Por quê? Existe uma história que resolveu-se então fazer um omelete. Rapidamente, por isso que é uma metáfora, uma comparação, ok? A galinha rapidamente diz, opa, deixa comigo, eu entro com ovo. Vamos fazer um omelete. E o porquinho disse, eu entro com bacon. Será que nós como cristãos estamos assumindo o lado dos sentimentos, aonde é fácil a gente, sabe fazer alguma coisa, porque, na verdade, isso não nos custa tanto, não nos faz ter tanto sofrimento, tanto dano. Eu faço um esforço, sabe, e coloco um ovo, e a vida segue, mas o porquinho que tem que dar o bacon, ele tem que dar a vida dele. Eu vou te dizer uma coisa, se o número de cristãos que nós somos, pelo menos pelas estatísticas aí, pelo IBGE,
pelas informações, se o número de cristãos que nós somos, se nós fôssemos praticantes verdadeiramente da verdade da palavra de Deus, muita coisa já tinha mudado e sido transformado. Não é no céu não, é aqui na terra. Porque no céu já está tudo pronto, irmãos. Mas aqui na terra falta pessoas que tenham comprometimento. A Cíntia falou um pouquinho aqui, dentro do aspecto das finanças, dentro do aspecto do trabalho, da igreja, mas eu queria fazer isso de uma forma mais ampliada. E o texto que eu gostaria de pegar, você pode abrir, por favor, em Josué capítulo 1. Josué 1, de 1 até o 9. Josué 1, de 1 até o 9. Josué não teria a conquista e nem seria bem sucedido na batalha. Significa, na luta, ele não teria sido alguém bem sucedido nessa luta, nessa batalha, se ele tivesse baseado em seus sentimentos. Se ele tivesse, tomando como que diz, os desafios que estavam diante dele por um lado sentimental. Ele não tinha sido um homem bem sucedido. Ele não teria levado um povo, que era o povo que Deus estava entregando a ele. Nós vamos ver já o texto, para ele liderar. Após a morte de Moisés, ele não teria sido alguém bem sucedido. Ele não teria conquistado essas batalhas, essa luta, se ele tivesse baseado a sua vida em seus sentimentos. Mas ele se baseou num comprometimento com a palavra. Diga comigo, comprometimento com a palavra. E eu quero chamar você, irmão, a se comprometer com a palavra de Deus. Porque se você não se comprometer com a palavra de Deus, você vai se comprometer com outra coisa. Quem não está comprometido com a palavra, verdadeiramente com a palavra, ele vai se deixar levar pelos sentimentos, ele vai se deixar levar pelo baile, pela dança, e pela euforia, e pelas sensações, e pelo prazer, e pela delícia. Ele vai. E por isso, infelizmente, nesses dias, não é que os meus olhos precisaram ver, até porque eu não vi. E nem mesmo meus ouvidos precisaram ouvir. Eu ouvi alguma coisa, mas não ouvi tanto. Mas infelizmente, por entender que existem pessoas que não estão comprometidas, arraigadas na palavra de Deus, elas flertaram com o carnaval, elas flertaram com a carne. Não só porque foram os dias de carnaval, mas elas flertaram e elas fizeram algo. Elas deixaram o noivo e assumiram os dias do amante, da amante. Eles traíram o noivo. Nesses dias, o noivo foi traído. A amante entrou. E toda vez que a amante entra, ela deixa danos. Infelizmente, existem cristãos. Eles são de Jesus, eu creio. Mas eles não estão comprometidos com a palavra. E a amante entrou nesses dias. E toda vez que a amante entra, vamos trazer para a realidade. Um homem casado com uma mulher, quando ele se envolve com uma outra mulher, ou uma mulher casada com um homem se envolve com outro homem, eu posso dizer a você, nunca mais vai ser a mesma coisa. Aquele lá, aquela família, aquela estrutura, aquelas pessoas, elas foram atingidas. E o dano começa a correr.
Eu sei que existem pessoas que, por causa da graça e do amor de Jesus e do perdão de Jesus, podem ainda receber misericórdia. É só entender 1 João 1,9, confessar pecados, se arrepender e se voltar para Ele, pois Ele é rico em perdoar. Amém? Graças a Deus. Mas eu vou te dizer uma coisa, irmãos. Toda vez que o pecado entra na vida do homem, ele tira alguma coisa. É como uma amputação. Você vai se acostumar, mas ele já trouxe dano. Infelizmente, você sabe o que é isso, sim ou não? Todos aqueles que o pecado alcançou de uma forma mais, sabe, que trouxe maiores lastros, você sabe. Eu sei. Eu sou de Jesus. Mas existem lutas e guerras que passam por essa mente, que ainda fazem parte da velha criatura, que quer ressuscitar a cada dia. Sim ou não? Porque um dia nos tocou, um dia nos feriu. Ah, mas eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Graças a Deus, amém? Eu já tenho um novo coração, você também. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas significa que eu tenho uma amnésia e nem você. E a gente tem um acusador dia e noite, sim ou não? Que acusa dizendo, você. Eu não estou dizendo, irmãos, que é por causa da perfeição que vai nos levar a uma justificação. Nada disso funciona, senão o sangue de Jesus Cristo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, aqueles que estão comprometidos com a palavra. Quando, sabe, algo cerca, algo tenta entrar nesse território, nesse comprometimento, entrar na aliança, ela é barrada. Sabe por quê? Comprometimento faz com que as coisas não entrem aonde elas não devem. Amém? Não é por causa da tua muita força, não é por causa do teu muito poder, mas é por causa do comprometimento que a palavra te guarda, a palavra te preserva. Salmo 91, o que a palavra de Deus diz? Aquele que habita no... Irmão, existe um lugar onde nós estamos escondidos, isso não é apenas figurativo, a palavra nos guarda. A Bíblia faz menção, onde a Bíblia diz que Deus nos coloca debaixo das suas asas, como uma galinha põe os seus pintinhos. Você já viu essa cena? Quantos já viram essa cena? É lindo, gente. É lindo. Ela põe todos os seus pintinhos debaixo das suas asas. Isso é uma metáfora, Deus dizendo para você, eu boto você debaixo das minhas asas. Eu te trago em segurança, porque a palavra nos guarda, ela nos preserva. Por isso nós acabamos de cantar, fiel é a tua palavra. É por causa da palavra de Deus, não é pelos meus atos de justiça, porque o que funciona verdadeiramente é os atos da justiça de Deus em mim. Mas isso me leva, irmãos, a um comprometimento da vida cristã. E por isso, este homem chamado Josué, ele não teria essa conquista, ele não teria sido bem sucedido se ele não tivesse esse tipo de comprometimento. Vamos ler o texto, versículo 1. Depois, Josué 1:1. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, ou discípulo de Moisés, chamado Josué, filho de Num. Olha como a Bíblia faz questão de dar endereço. Dizer Josué. Josué, ele tem um pai, ele tem uma ascendência. Ele é filho de Num. Aí a Bíblia diz, o meu servo Moisés está morto. Começou bem o negócio, hein? Olha a palavra de encorajamento para Josué. Meu servo está morto. Agora você, Josué, e todo o povo de Israel, se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês. Tem gente que está nesse intervalo. Ele já saiu do Egito, mas ele precisa ir para o lugar aonde Deus disse que levaria. Ele está nesse, como eu posso dizer isso? Interposto. Nessa transição entre um lugar que saiu e um lugar que precisa chegar. Está aqui
Moisés que tinha tirado o povo na liderança do Senhor sobre ele, do Egito, e agora está os levando para a terra prometida, a terra que a palavra de Deus chamava que manava leite e mel. E Moisés morre nesse processo, só que ele tem um aprendiz, um discípulo, alguém que estava o tempo todo aprendendo a arte da ação, do poder e da glória de Deus que fluía através da vida de Moisés. Então Deus diz para Josué: Josué, Moisés está morto, agora você e todo o povo de Israel se prepare para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu darei a vocês, que eu vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Deus tinha dado uma promessa a Moisés, sim ou não? Qual era a promessa? Eu o quê? Leia aí na palavra. Lê comigo aí. Eu o quê? É porque eu estou lendo numa versão diferente, né? Está ali, ó. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado como eu prometi a Moisés. Isso é uma grande promessa, sim ou não, irmãos? Só que tem um monte de crente que quer pegar a palavra de Deus e manipulá-la de qualquer jeito. Tem gente que às vezes quer comprar alguma coisa, comprar um apartamento, e ele diz: agora eu pisei aqui a planta do meu pé, esse negócio é meu. Sabe, gente? Existe uma palavra de Deus, existe uma direção de Deus, existe uma direção de Deus, e eu vou dar essa terra para vocês, aonde o pé de vocês pisarem, eu vou dar a vocês. Aí você, como povo de Israel, pode dizer assim: Deus vai me dar. Amém, irmão? Mas entenda o seguinte, que tudo que Deus promete a você, não isenta você das lutas e das batalhas. Ah, tem gente que não quer não, agora não. Ah, Deus pode fazer tudo. Por que eu preciso fazer alguma coisa? Ah, meu irmão, você ainda não entendeu nada, hein? Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, o deserto, e ao norte, os montes do Líbano. Ao leste, cadê você? E o grande rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, e ao oeste o mar Mediterrâneo. Ele está mostrando limites de como seria. Você nunca será derrotado. Se você ouvir uma palavra dessa para a sua vida, você nunca será derrotado. O que você faz, irmãos? Você fica animado, eufórico? Como você fica? Existia uma palavra, e a palavra era: onde pisar, aonde vocês pisarem, eu vou dar, os limites são esses, e você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés, nunca o abandonarei. Agora vem, irmãos, seja forte e o quê? Porque você vai comandar este povo. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito o quê? Substitua essa palavra corajoso. Aí, na verdade, na versão antiga diz o quê? Ser forte e o quê? Valente, não é isso? Substitua essa palavra valente aí por corajoso. E aí talvez você pergunte: mas o que me falta é justamente isso, coragem. Não é coragem na sua força. Lembra que eu falei para vocês sobre comprometimento? É coragem no comprometimento da palavra. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometeu aos antepassados deles. É porque aqui está sem versículo. Eu estou passando a mão aqui, está saindo do lugar. Tome cuidado
Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela, nem dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Irmãos, olha o que a palavra de Deus está dizendo para esses homens. Se você não se desviar, aí na tradução mais antiga, nem da esquerda e nem para a direita, mas se manter, né, firme, comprometido, é isso que a palavra está dizendo. Se você estiver comprometido com a lei, e a gente acha que, não, a graça de Jesus, irmãos, a palavra de Deus diz que o fim da lei é Cristo. Significa, como Cristo cumpriu aquilo que eu e você não podíamos cumprir, a lei foi encerrada. Agora preste atenção. Tem gente que está banalizando a palavra e a verdade. A lei e os princípios, sabe, os oráculos, todas as verdades, elas continuam valendo, irmãos. Não é algo descomprometido, não é algo que você diz assim, isso me serve, isso não me serve. Não. Hã? Elas são citadas pelos apóstolos, aqueles que eram os mensageiros, que vieram para proclamar, falar para o povo, para falar para a humanidade, continua valendo. E eu quero mostrar para você aqui, ó, o que a palavra de Deus, fale sempre do que está escrito no livro da lei, fale sempre do que está escrito no livro da lei, estude esse livro, dia e quê? E se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele, irmãos. Aqui entra a nossa parte do nosso comprometimento. Se esforce para viver o que está escrito na palavra. A Cíntia estava dizendo aqui, irmãos, como nós podemos, sabe, falar, sabe, que nós somos do Senhor, que nós estamos aqui para cumprir o propósito, abençoar as famílias, amar as famílias, quando a necessidade vem, a gente diz, como a palavra de Deus diz, quando alguém bater na tua porta com fome, e você podendo dar pão e não der, diz, vai em paz. Sabe, isso é prática do amor de Deus, irmãos. Eu sei que provavelmente você não é o mais abastado daqui, nem eu, irmãos. Mas eu vou te dizer uma coisa, todo servo do Senhor, sabe, toda serva de Jesus, que tem um coração abençoador, nada falta, e tudo tem abundância. Quantos creem nisso? Nós somos uma igreja pequena, irmãos, mas você tem visto o quanto nós temos feito, porque a sua parte, a sua colaboração, o seu dar, o seu doar, tem feito a diferença na vida. Se não está fazendo na vida de milhares, está fazendo na vida de alguns. E Deus não nos pedirá conta dos milhares. Deus às vezes vai nos pedir conta só de um, que nós podíamos ter feito e não fizemos. Esforce, se esforce. Estude esse livro dia e de noite, se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. A galera gosta de brincar aí, tem uns que falam, como é que você fala aí, Saulo? O sucesso? Sucesso. Essa palavrinha, irmão, sucesso, ela não é assim, sabe? Todo sucesso na vida de um homem e de uma mulher, ele não é fruto, sabe, do acaso. Ele é fruto, com certeza, a maioria das vezes, se não todas as vezes, de muito esforço. Ninguém vence de uma maneira honesta. Infelizmente, nós somos de um país e de realidades gritantes, mas estou falando de maneira honesta, se não for uma pessoa que trabalhe muito. Ontem eu estava vendo uma entrevista, não quero entrar aqui no mérito, nem falar de política, mas do João Dória, o prefeito de São Paulo.
Esse cara diz que ele estava sendo entrevistado pelo Amaury Júnior, não sei quem viu, há mais de 40 anos ele dorme em média 4 horas por dia. Ele tem falado que dorme 3 horas por dia, ele se acostumou. Ele fala aos médicos, diz que isso não é bom, mas ele se acostumou. Eu sei que tem uma série de pontos, etc. Mas eu vou te dizer uma coisa, o cara é trabalhador, irmãos. O cara é trabalhador, ele é esforçado, não quero entrar aqui no mérito do partido e etc. Mas eu quero dizer uma coisa, as conquistas que nós teremos, elas passam pelo nosso esforço, elas passam pelo nosso comprometimento. Posso ouvir um amém? Eu já estou encerrando. Lembre da minha ordem. É uma sugestão ou é uma ordem, irmãos? Não escutei. É uma sugestão ou uma ordem? Quando você recebe uma ordem, você tem o direito de fazer o quê? De cumprir ou descumprir. Mas você não tem o direito de dizer assim, gosto e não gosto. Isso é problema seu, irmão. Ó, escute aqui, irmãos. Ela entende desse negócio muito bem, né? Isso é o ofício dela, ela trabalha desse jeito. Preste atenção no que você vai ouvir, porque às vezes a gente começa a entrar numa série de engodos dentro da vida cristã e não entende o princípio e a essência das coisas. Eu estou falando aqui, quando é uma ordem, você pode ou não cumprir, preste atenção. Quando é uma ordem que vem de uma autoridade instituída, constituída, competente, e aquela ordem não é manifestamente legal, você não tem direito você tem obrigação de cumprir, e ponto. Você tem a obrigação de cumprir, ponto. Senão você vai responder por essa desordem. Ok? Então, crime de desobediência, etc. Então, preste atenção. Olha o que a palavra de Deus diz. Lembra da minha ordem. Foi uma ordem que Deus deu a Josué. Seja forte e corajoso. Ele sabia que ele estava lidando com uma pessoa que teria medos, inseguranças, sabe, a incerteza do fracasso. Agora, seja forte e corajoso, é enfático. Não fique desanimado. Lembra o que a palavra de Deus diz, que Jesus ensina lá no Novo Testamento? A Bíblia diz assim, olha, para que nós tenhamos o quê? Bom ânimo. Em outras palavras, tenha coragem. A Bíblia diz que Jesus venceu o mundo. Amém? Tem gente que vai completar e eu também. Isso a gente entende, não está na palavra. Mas tem um monte de gente que não está vivendo essa verdade. E elas não estão recebendo o benefício dela. Então seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo. Porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar por onde você for. Amém? Se for lá no vale da sombra da morte, Ele estará comigo. E mas naquele dia da escassez, Ele estará comigo. E no dia da minha grande exaltação, Ele estará comigo. Eu vou encerrar dizendo para você uma outra palavrinha que nós devemos adicionar ao nosso dicionário pessoal. Adicione essa palavra à sua vida. A palavrinha perseverança. Perseverança. Diga comigo, perseverança. Que essa palavra, qualidade ou ação de quem persevera, constância, firmeza, pertinácia, duração aturada de alguma coisa. Você começa a receber uma pressão, começa a receber um sufocozinho, começa a receber uma resistência. Irmão, seja persistente, seja perseverante. Por que que tantas vezes, se você já não foi pego nisso, Deus já falou comigo há anos atrás, por que que tudo que você começa, você não termina?
Quantas coisas você já começou e não terminou, irmão? Quantas? Quantas? Eu e você. E por que não? Porque nós não fomos perseverantes. Não mais rápido que chega sempre. Não mais hábil que chega, sabe, que desenvolve. Mas eu vou te dizer, todos que são perseverantes, eles alcançam suas metas e os seus alvos. E Deus está chamando você como igreja para ser uma igreja que persevera. Persevera na fidelidade, persevera na esperança, persevera, meu irmão, quando a pressão vem, as vozes externas vêm, as vozes internas se levantam, dizendo não tem mais jeito, e não dá mais, solta logo, se libera, flerta logo, vai logo com essa amante. Não, 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 eu tenho um comprometimento, eu tenho uma aliança, eu tenho um propósito, eu vou perseverar nela, eu vou ser alguém que vou ser constante, firme, eu vou ser alguém que vou aturar essa duração dessa prova, dessa dificuldade. Uma das características mais marcantes nos vencedores é a perseverança. Essa é uma das características mais marcantes nos vencedores, irmãos, é a perseverança. Você pode ir para qualquer área, do trabalho, do esporte, você vai ver que as pessoas que alcançaram um êxito, elas disseram, eu fui perseverante. Às vezes você tem um sonho, um desejo, e às vezes vem até um irmão, às vezes até um líder, até um pastor, até não sei quem diz, rapaz, desiste que isso não dá para você. E você vai debaixo da palavra. Só porque alguém é uma autoridade. Me lembro inúmeras vezes em reuniões de ministração e liberação de batismo do Espírito Santo. E às vezes ensinando, alguma coisa. Eu queria despertar algo na vida das pessoas. Eu falava para as pessoas que estavam buscando o batismo no Espírito Santo. Eu vou falar disso entre aspas, e eu falava para ela, você não vai ser batizado no Espírito Santo. As pessoas abriam um olhão assim, faziam assim, não, eu falei, não, mas por quê? Eu quero tanto. Eu falei, mas você não vai receber. Mas por que eu desejo tanto? E a pessoa entra debaixo da minha palavra, porque eu sou uma autoridade, eu sei do peso que se tem um pastor e um líder. Mas deixa eu dizer uma coisa, irmão. Se a palavra de Deus diz para você, e ela diz em Marcos capítulo 16, diz que a todos aqueles que creem falarão novas línguas. Quem é o líder que vai dizer que você não vai falar nova língua, irmão? A palavra te dá a garantia que você pode, você deve e você vai. E eu ensinava isso para eles, meu irmão, e mudava a cabeça das pessoas. Entendi. Então eu preciso crer. Eu falei, isso. E começava a orar. Daqui a pouco eu estava lá orando em línguas. Estava lá falando as novas línguas que esse entendimento nem entende. Essa é uma das características de alguém que vence, perseverar. Podemos perceber quem é de Deus por essa característica, irmãos. Podemos ver por toda a Bíblia essa característica mostrada na vida de Abraão, José, Gideão, Josué, Caleb, Davi, Paulo e tantos outros. Lucas capítulo 21, 19, para a gente finalizar. Lucas 21, 19 diz assim, pela vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Como você pode continuar flertando, irmãos, com algo que você já deixou? Com algo que a Bíblia já disse para você, fazei, pois, morrer essa velha natureza. Como você vai continuar flertando com isso? Como você vai se permitir, sabe? Está muito alto, irmãos? Minha mulher está preocupada que eu estou me mexendo muito. Irmão, estou na graça e na unção, fica tranquila, meu amor. A minha mulher está preocupada, mas fica tranquila. Ela falou que não é a única. Mas eu estou finalizando. Pela vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Vou falar agora como deve. Pela vossa perseverança.
comprometimento e perseverança. Diga comigo, comprometimento e perseverança. Precisamos ter comprometimento com a palavra de Deus. Diga comigo, eu preciso ter comprometimento com a palavra de Deus, com o corpo de Cristo. Dá uma catucada no seu irmão e fala assim, é você, meu irmão. Você é igreja. Eu preciso ter comprometimento com você. Eu sei que você não é dono de ninguém, ninguém é dono de você, amém, irmão? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quão bom a gente está em família no corpo, irmãos. Quando alguém se preocupa, e não como uma voz de acusação, liga para você e diz, ei, meu irmão, tudo bem? Quantas pessoas eu estou sentindo falta, irmãos? Eu sei que alguns estão viajando, tem gente que está lá, né? Alguns pastores estão lá com o Anselmo, a Nathalie, o Felipe, mas outros eu não sei aonde, o que fizeram, como estão. E parece que toda vez que um líder, um pastor liga, já vem a cobrança. Irmãos, não é uma cobrança de querer se intrometer na sua vida, mas é uma preocupação verdadeira, sabe? De nós estarmos como as brasazinhas, uma na outra, para não deixar apagar nada, para não deixar virar cinza. Como a palavra de Deus diz, levando as cargas um dos outros, firmes na verdade, perseverantes nas lutas e guerras, e sobretudo, constantes no amor. Lamentavelmente, como já falei, muita gente, ou alguns, deram as costas para o noivo e se envolveram com a amante. Mas Gálatas 6:2 diz, levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Você quer cumprir? Leve a carga. Tem gente que diz, meu irmão é muito pesado. Meu irmão, isso é ignorância. A Bíblia não está falando de cargas, porque o outro é pesado. A Bíblia está chamando você a um comprometimento de viver a vida cristã, ainda que alguém fale e erre com você. Você precisa continuar amando, você precisa continuar, sabe? Irmãos, algumas pessoas escolheram não ficar nessa congregação. E elas não são meus adversários. Elas encontraram um lugar onde que elas se entenderam melhor como, sabe, corpo. E glória a Deus por isso. Elas estão no corpo de Cristo, amém? Mas você que está nesse corpo local, sabe, sujeite a sua vida, irmão. A Bíblia diz, sujeitai-vos uns aos em amor. Se não tiver a essência do amor, irmão, é jugo, é escravidão. Mas se eu me sujeitar a você, a sua exortação, no amor de Cristo, tudo funciona. Fique de pé, por favor. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Você já recebeu a palavra foi liberada. Que o Espírito Santo possa estar trabalhando em você, trabalhando em mim, nos levando a uma consciência de não, sabe, levarmos a nossa vida em ação dos sentimentos, mas no comprometimento da palavra e da verdade, e no comprometimento um com os outros. É isso que eu queria chamar você agora, a colocar o seu coração como sede dos sentimentos, das vontades, diante do Senhor. Apresentar-se diante do Senhor, e você verdadeiramente, a palavra de Deus diz que o homem conhece a si mesmo, mas o Senhor conhece com muito mais profundidade. Você sabe do seu coração, dos amantes que você flertou,
ou que você tem flertado, das negociações que você tem feito, ou a falta do compromisso que você não tem assumido com a palavra. Esse descomprometimento, eu queria chamar você de volta para esse lugar, de volta ao comprometimento com a verdade, que vai te levar ao lugar realmente que vai dar a você a segurança de que o Senhor está com você, dá a segurança de que você vai vencer e vai ser bem sucedido em tudo que você colocar as suas mãos e onde você pisar a planta dos seus pés, não de uma maneira, sabe, louca, mas debaixo de uma consciência de que o Senhor é com você. Como diz em Romanos capítulo 8, se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? Fale com o Senhor. Coloque a sua vida neste altar, que você pode trazer à sua mente, como Romanos capítulo 12, versículo 2, diz que nós devemos apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo diante do Senhor. Que a sua própria vida seja o próprio altar que está sendo erguido agora na consciência daquilo que você ouviu. Que o Espírito Santo, que não é o acusador, que o Espírito Santo, que é aquele que desperta em nós, sabe, o lugar de confessar, o lugar de abandonar, é Ele que está agindo na sua vida e na minha vida, nos levando a uma consciência de arrependimento, que não nos repele, mas que nos traz de volta para o seio, para o centro, para o propósito, para o comprometimento. Apresente a sua vida. Minha vida já está aí. Que você se doe mais, que você se entregue mais, que se comprometa mais. Amém, irmãos. Durante esse momento que você esteja refletindo, queria que você ouvisse algo. Toda vez que a gente, como o Sérgio falou aqui, a gente se desvia e negocia, abre mão para os amantes, a gente perde o comprometimento, a gente sai de um propósito de Cristo para a nossa vida. Enquanto ele estava falando aqui, quando Deus fala aquilo para Israel, para Josué, eu estava pensando ali, qual era o objetivo de Deus com aquele povo? O objetivo de Deus em formar aquele povo, em conquistar, em dar uma terra boa, o objetivo de Deus era que dali surgisse o Cristo. É que daquela nação surgisse uma pessoa que salvaria uma humanidade. E toda vez que a gente negocia, então quando Cristo olha para mim e para você, Ele está vendo Cristo. Ele está vendo um Cristo que vai nascer do Saulo. Ele está vendo uma pessoa que o Saulo vai ser transformada num Cristo, que vai se ofertar por alguém, que vai salvar alguém. E refletindo, toda vez que eu negocio com amantes do mundo, eu estou dizendo assim para Deus, não, o que importa é o meu prazer, eu não quero morrer por alguém. Eu quero satisfazer o meu desejo agora. Então saiba de uma coisa, meu irmão, eu falo isso, que isso é um desafio. Tudo que Deus tem para te dar de conquistas, é para que surja um Cristo dessa conquista. É para que essa conquista que Deus te dê, surja alguém que vai abençoar a outra, que vai entregar a própria vida por outro. Isso me desafia, porque eu posso pegar a palavra de Deus e falar assim, Deus vai me dar. Se aquela conquista que eu tanto quero tiver o fim em mim mesmo, tiver o fim no meu prazer, no meu bem-estar, não que Deus não queira o nosso bem-estar, Ele quer, mas se isso for o meu fim, for o meu prazer e o meu bem-estar, essa conquista, Deus não está nisso, irmão. Deus não está nisso. Se dessa conquista não nascer um Cristo, ou seja, Deus olhava para Israel
e via a redenção da humanidade. Por isso que ele fez que o rei Israel conquistar. Então ele olha para você e para mim e ele fala: conquista, Saulo, porque daí vai nascer alguém que vai se entregar por outros, que não vai viver para si. E toda vez que a gente negocia isso, meu irmão, na verdade a gente está sem comprometimento, não diretamente com Deus, mas é com quem está do nosso lado. Porque toda vez que eu negocio o chamado e parto para os meus prazeres, eu estou deixando de ser bênção para quem está do meu lado. Isso é sério, isso é um desafio que Deus nos faz. Então isso é o que eu tomo para mim, esse desafio, para que eu me comprometa cada vez mais com o Senhor, para que surja das minhas conquistas um Cristo, que vá se ofertar por outros. Então, que a gente tenha, que a nossa forma de pensar, como Paulo falou ali, que a gente só experimenta a boa, perfeita e a vontade de Deus, se a gente ter a nossa forma de pensar transformada. Não como a forma do mundo, mas como a forma de Cristo. Amém. Amém. Queria convidar você a fazer esta oração nessa canção. Eu quero ser, Senhor amado,